Miguel, agora que já conheceste aqui o nosso espaço, tomas um cafezinho? Claro, sim. Vamos lá então. Temos 3 tipos de café: intenso, ristreto e extreme. Qual é que estás a sentir? Acho que vou para o ristreto. Ristretozinho? É mais a minha cara. Então vamos lá. O que é que te fez vir aqui? Primeiro, de onde é que és? Sou daqui do Porto, Matosinhos. Então estás aqui pertinho. Estou pertinho. Boa. E então, o que é que te fez aceitar aqui o nosso primeiro candidatar-te e depois aceitar vir aqui? Porque é o que eu gosto, falar de futebol, estar por dentro do jogo. Foi aquilo também que eu estudei e estou ainda a estudar. Tu treinas, não é? Sim, sou adjunto. Treino desde que tenho mais ou menos 15 anos, que ando em equipas de formação, andei com miúdos mais pequenitos quando era mais novo. Hoje em dia estou em sub-15, já tive também em sub-19 e ando também a explorar esse lado do mundo do futebol. Estou num mestrado de treino desportivo, também para conhecer mais sobre o jogo, aprender com pessoas do jogo e um bocadinho dentro disto. Está a correr bem a época? Tá. Olha, eu por acaso até te posso dizer que nós, quando cheguei lá, estava um bocadinho tremido aquilo, faltava ali... Lá ou Lessa, não é? Ou Lessa, sim, desculpa, eu não referi, mas estou no Lessa. Quando cheguei estava um bocadinho tremido, não por questões táticas nem de futebol, acho que havia ali um bocadinho de falta de confiança dos miúdos e entretanto está a correr bastante bem, desde que eu cheguei 3 jogos, 3 vitórias, por isso acho que estamos no meu caminho. Bem, vamos lá? Força. Vamos lá então. Ora bem, feitas as apresentações, agora damos oficialmente as boas-vindas ao Miguel por ter vindo aqui ao Ataque Rápido. Miguel, obrigado mais uma vez. Obrigado. Conheceste aqui o nosso espaço, gostaste? Bastante. Temos ali 30 malta jovem, mas tu não apanhaste, não é? Vamos falar aqui um bocadinho de futebol. Tivemos aí um fim de semana de taça, aí algumas coisinhas para falarmos. Luís, bem-vindo também. Sim. Tiveste cá na semana passada? Não. Não tive. Há 2 é que não tiveste. Tive cá a semana passada. Carlos Daniel. Pois foi. Carlos Daniel. Tive mais a ouvir. Mais ou menos, Mais a exatamente, ouvir. tivemos mais a ouvir. O Carlos Daniel tem esse condão de todas as críticas, entre aspas, todas as avaliações são positivas. É Com verdade. exceção de uma. Foi? Só houve uma que não gostou da performance do Carlos Pronto. Daniel. Também não se pode agradar. Estamos toda a gente, agradar não a é? todos. Olha, eu gosto quando ele vem. Eu Gosto também, muito. eu também. Que ele traz os assuntos bem estudados. Miguel, antes de mais, tu estás a treinar no Lessa, já falámos disso. É mais difícil falar ou treinar? Falar de futebol ou ensinar futebol? Acho que cada um tem a sua particularidade. Qual é que tens? Qual é que te Já tem desafia mais? discurso de treinador, Já não tem é? discurso. discurso de treinador. Qual é que te desafia mais? Eu sou sincero que antigamente era falar no futebol, falar com os miúdos, Ok. principalmente a questão da liderança, de eles entenderem a mensagem, que isso é muito complicado, porque os miúdos hoje em dia cada vez são mais, andam com aquela atenção muito fora do sítio, mas acho que com o tempo, com a idade também, com a maturidade, acabei por ganhar um bocadinho dos dois, e hoje em dia acho que essa questão da liderança de balneário está cada vez a crescer mais, e eu acredito que com o tempo vai crescer ainda mais, espero eu, pelo menos. Muito bem. Olha, temos aqui alguns assuntos para falar desta semana. Não é que tenha havido nenhuma surpresa da taça, houve só o... Quem é que foi eliminado? O FAF eliminou o Arouca. O FAF eliminou o Arouca, exatamente. E o Caldas foi ganhar a Tondela. O Caldas foi ganhar a Tondela, exatamente. Houve outra, portanto, o Villamian que ganhou ao Leixões, não sendo Sim, a primeira, sim. mas foi bastante surpreendente. Uhum. E eu vi uma coisa muito interessante sobre o Caldas, o guarda-redes do Caldas fez a formação toda lá. No Caldas? No Caldas. E agora Sim. no jogo da taça foi preponderante, porque acho que defendeu um penalti até. Foi uma história bastante bonita que eu apanhei por aí ontem, não sei se no Twitter. A taça costuma ter essas histórias. Também tivemos o filho do Costinha Também a jogou. ser comentado pelo Costinha, foi interessante. E por acaso é engraçado porque notou-se que o Costinha estava a comentar para a Sport TV e notou-se que ele tem um conhecimento profundo do como é que era o nome da equipa? Do Maranhense, porque ele a certa altura até diz porque o jogador X realmente tinha deslocado o ombro no último jogo e portanto ele deve ver os jogos do filho, portanto ele sabia tudo. Se calhar ele sabia mais do Maranhense do que do Sporting, mas depois quando entrou o filho ele até ficou assim um bocadinho constrangido. Okay, só disse isto. Olha, mas uma das equipas que jogou não é que tenha tido um susto, ali 45 minutos de susto, digamos assim, foi o Benfica. Uma das coisas mais interessantes foi vermos, Luís, o José Mourinho a jogar nos 3 centrais, ou pelo menos a iniciar o jogo com 3 centrais. 2 coisas. Primeiro, imaginas que seja para manter? E segundo, se achas que é a forma que o José Mourinho vai encontrar nesta fase para mitigar a falta de extremos,
porque se olharmos para o plantel do Benfica, e vamos falar disso, o Benfica não tem propriamente um extremo puro agora com a lesão do Luque Bacca, que vai ficar pelo menos até fevereiro sem jogar. Achas que este 3-4-3 pode permitir que, por exemplo, os alas, ainda que com Dal não seja propriamente fácil fazer isso, mas pelo menos mitigar, poder jogar com os extremos um bocadinho mais no interior e os alas a serem, no fundo, os flanqueadores da equipa? Achas que vai ser para manter ou foi uma coisa que correu tão mal que vai morrer aqui? Não, eu não acho que morra, nem acho que, portanto, nem me convence, nem me desconvence. Portanto, acho que é um jogo, e neste caso só 45 minutos, que é uma amostra muito curta, num contexto diferente da grande maioria dos contextos que o Benfica tem em termos de jogos, seja campeonato, seja Liga dos Campeões. Portanto, não tiro ainda conclusões em relação a este sistema, mas acho que, e eu acho que já tínhamos falado disso aqui há algum tempo, quando o José Mourinho chega, não era um sistema que eu descartaria que o José Mourinho passasse a utilizar. A minha questão é que, para resolver o assunto pela direita, parece-me excelente. Seja esta forma, seja o voltar à forma de início da época, e aí é 4, mas com o Dedić a ter Orsens à sua frente. Portanto, acho que a direita fica mais ou menos resolvida tendo o Dedić, só que o problema é à esquerda. E à esquerda, o ano passado o Dal, e o Benfica fez alguns jogos com 3 centrais, só que um deles era o Carreras, ficava, e o Dal tinha a profundidade, jogava box-to-box. Em termos defensivos não havia grande problema, só que a questão é que o Carreras muitas vezes ia também. Lá Nuno Mendes, não é? Exatamente, e por isso dava uma profundidade que, neste caso, se for o António Silva, que jogou daquele lado, ou qualquer outro, não dará. Aliás, se há algum dos 3 centrais mais capaz de subir no terreno, será mesmo o Tomás Araújo, que volta a só fazer 45 minutos. E para mim é uma das grandes intrigas deste Benfica. Uma das coisas que me intriga neste Benfica é de facto perceber, afinal, o que é que vale, o que é que se passa com Tomás Araújo, porque continua a não ser... É alguém que se vai falando muito, sobretudo quando não joga. Quando não joga fala-se que Tomás Araújo será melhor do que os 2 que jogam, mas quando joga, além dos erros que também aqui e ali vai cometendo, não é alguém que vá acrescentando assim tanto. Portanto, não sei se é o próprio jogador que não sente confiança suficiente por parte dos treinadores, ou se efetivamente há alguma limitação que o continua a apoquentar em termos físicos. Portanto, há aqui alguma coisa que me deixa intrigado em relação a Tomás Araújo. Olhando para este Benfica, eu acho que o Benfica o José Mourinho tem aqui um osso duro de roer, pelo menos até janeiro. Não tenho a certeza que vá conseguir resolvê-lo em janeiro com o mercado de transferências, e por isso eu acho que a escapatória a todos os níveis é José Mourinho fazer o que já fez um bocadinho neste jogo, que é olhar para a formação, encontrar jovens prontos a aparecer. Aliás, hoje a capa da bola é com uma série de jogadores que podem ser opção para José Mourinho, jovens da formação, e eu acho que ele tem que encontrar ali alguém não apenas que dê soluções à dinâmica do Benfica, mas que entusiasme os adeptos também, não é? Mas que entusiasme os adeptos. O Rodrigo Mora. Pronto, eu não sei se o Benfica vai conseguir o Rodrigo Mora, mas estou a dizer que o efeito Rodrigo Mora, sem sim, dúvida. Sim. Acho que pode ser, entre aspas, uma espécie de salvação da época para o Benfica, porque eu sinceramente acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades para se manter na luta pelo título. Vai ter um decisivo jogo contra o Sporting para isso. Se não o ganhar, eu acho que vai ser mesmo muito difícil o Benfica estar nessa luta. Acho que José Mourinho, que é alguém sempre foi muito mais especialista em eliminatórias, poderá apostar nas taças para salvar um bocadinho a época, mas tem que encontrar elixires lá dentro. E eu volto a dizer, tenho muitas dúvidas que janeiro, porque janeiro normalmente não resolve problemas, atenua. Já vamos falar disso. E por isso acho que a prioridade do José Mourinho deve ser a prata da casa. Miguel, antes de irmos à questão do mercado, quero-me focar um bocadinho no mercado do Benfica e no que tem sido os mercados do Benfica. Este 3-4-3, eu lembro-me que o Carlos Daniel na altura falou qualquer coisa do género: se o Benfica tem 3 bons centrais, porque não jogar em 3-4-3? E na altura não fazia grande sentido, porque havia extremos, havia opções de ataque, e de repente isso tudo acabou. Não há Arthur Koglu, não há Luque Bacca, não há Bruma.
Há Sheldrup, vamos ver até quando. Há Prestiani, que parece que já não conta outra vez. De repente já não há jogadores de ataque no Benfica. Imaginas que isto possa ser, até olhando para os jogos da Liga dos Campeões e ver um jogo da Liga dos Campeões que é absolutamente decisivo, pelo menos para as tenues esperanças do Benfica ainda de se apurar, este 3-4-3 imaginas que possa ser aqui ter pernas para continuar, ou foi uma coisa específica para este jogo da Taça? Sim, eu acho que acima de tudo, e um bocadinho dentro daquilo que o Mourinho disse na conferência de imprensa, eu acho que foi um teste. Eu acho que o Mourinho anda a tentar testar para perceber o que é que pode fazer dentro deste plantel. Ele já percebeu, e ele diz isso muitas vezes, que falta soluções, e eu acho que o Mourinho, quando diz que falta soluções, acho que não fala em termos de qualidade, eu acho que fala em termos do lado versátil do plantel, de poder trabalhar outro tipo de estruturas e outro tipo de ideias dentro do seu jogo. Se eu acho que vai ser num futuro imediato, eu não sei se este 3-4-3 vai ser para um futuro imediato, porque se nós olharmos os centrais, tanto Tomás Araújo, António Silva e Otamendi, são 3 opções, a quarta opção vai ser um decréscimo de qualidade muito grande, se um deles se lesiona, se tem algum problema, não sei quem é que vai saltar. Alguém da equipa B, não é? O miúdo. Provavelmente o Winder, acho que o Winder. Eu sim. gosto muito do Rui Silva, também da equipa B, acho que é um jogador com bastante potencial. Acredito que o Mourinho, e ele também ressalva isso na conferência de imprensa, onde diz que é diferente jogar a 3 do que jogar a 5. Ele não joga com 3 centrais, joga com 3 defesas. E isso deixa-me também ali um bocadinho intrigado, porque será que não... Eu não concordo com esta ideia, mas ele pode até, quem sabe, jogar com o Dal como defesa de esquerda à esquerda. Eu ia sugerir isso. Não sei se mas depois pode teria ser que essa... puxar ao Obrador, não é que não conta, parece que não é? conta. Não sei, é um assunto um bocado difícil de falar sobre, porque o Benfica passa por uma fase muito difícil. Concordo com o que o Luís diz, acho que pode ir à formação. O Benfica, se há lugar, posição, tarefa, que tem muita qualidade, é nos alas. Existe um Banjaki, por exemplo, existe um José Neto, existe um Tiago Parente, jogadores de qualidade. Rodrigo Rego, que agora foi adaptado a essa posição. Pode ser por aí que o Benfica pode crescer. Este sistema, digamos assim, esta estrutura, mais desta forma, pode também colocar o Dedić noutro tipo de preponderância ofensiva, um Dedić que nós vimos no início da temporada e que agora tem andado um bocadinho desaparecido também a pela lesão presença. muscular, não é? Pode ter... Nota-se que ele não tem a mesma explosão, não é? E também ter o Luque Bacchio do lado dele não vai ajudar, porque o Luque Mas Bacchio eles vai também querer só a jogaram bola. um jogo, não é? Antes de Luque Bacchio se lesionar, só jogaram um ou dois jogos. Mas é aquela questão, são jogadores muito ofensivos, ambos do mesmo lado. Não existe bem uma correlação de um lado mais defensivo e um lado mais ofensivo, como por exemplo existia o ano passado no Benfica, onde o Carreras ocupava muito mais a esquerda, chegou até alturas em que era o Tomás Araújo que jogava à direita e havia ali o Ausnes também mais descaído para esse lado, o Di Maria também desse lado, havia todo um equilíbrio dentro do plantel. Tu há um bocado referiam quando o Carreras descia para construir a 3, eu até gostava e acho que foi uma boa ideia de Bruno Lage na altura, ele chegou a recuar às vezes o Coxo para esse lado, para ser ele a ver o jogo de frente e a lançar o ataque, perdia-se algumas características ofensivas do Coxo lá à frente, mas a realidade é que ser Coxo a vir ver o jogo de frente foi muito importante para soltar carreiras pelo corredor. Sim. E o Benfica foi crescendo assim no fim da temporada. E melhorou muito a segunda volta do Coxo, melhorou bastante quando ele deu um passo atrás, não é? É isso. Então não sei, é assim, eu acredito que num futuro mais à frente o Mourinho pode ir para esta ideia, até porque ele refere, e é factual, que tanto na Roma como no Fenerbahçe ele já tentou jogar nesta estrutura, não exatamente num 3-4-3, mas em estruturas praticamente semelhantes. Acredito que pode fazer isso. Se eu ele acho joga contra o Benfica em 3-4-3. Sim, é mais ou menos. Até porque mais ou menos. Ele no Fenerbahçe é um 3-5-2, 3-4-1-2, mais ou menos. Jogava o Zimanski à frente, se não me engano, o Duran e o Enesri, não sei. Agora, ele não jogava sempre com os mesmos avançados, mas o Duran era... Sim. Aliás, porque ele fala da questão de no Fenerbahçe ter 6 ou 7 centrais, não é? E portanto tinha que jogar nesse sistema. Aqui neste caso é quase o contrário. Ele tem 3 centrais, mas e além do Joshua Winder, acho que é Winder. Há também o Gonçalo Oliveira, que eu acho que ele já elogiou e que ele já levou a vários jogos estando no banco, que é o capitão, acho eu, da equipa da Youth League, e que teve recentemente, acho que há um vídeo qualquer de uma mensagem do União em acho que foi ele, é filmado, que é ele a dar ali o é um daqueles benfiquistas do Seixal, não é? Que está há muitos anos no Seixal. A fazer um bocadinho, nessa voz de comando, a fazer um bocadinho lembrar Ruben Dias, mas obviamente precisa de tarimba. E ainda em relação aos centrais, mais do que eles terem a qualidade para poder jogar,
Há aqui outra questão, que também vem hoje, curiosamente, numa capa de jornal, que é a questão António Silva, que está a 1 ano e meio do final do contrato. Rui Costa disse que estava tudo acertado, na campanha disse que estava tudo acertado, faltava só a assinatura, para renovar. O que vem hoje é dizer que está congelado. Pois. E, portanto, fica aqui uma Não dúvida. demorou muito a falhar a primeira promessa eleitoral. Não, mas acredito que é um jogador que eu acho que se os dirigentes do Benfica pudessem escolher nos últimos 3 mercados, era o jogador que eles queriam vender. Agora, no primeiro mercado em que efetivamente eles o quiseram vender, ele fez um mau europeu e depois foi João Neves o vendido. Sim, estou à vontade para falar porque, como faço o mercado, sei bem a quantidade de vezes que já surgiram notícias e nós percebemos como é que elas surgem de tentarem vender o António Silva. No ano passado havia aquela coisa da Juventus, portanto, emprestado. Isso era em janeiro, não era? Era em janeiro emprestado com uma obrigação. A Juventus não foi nessa cantiga, portanto vamos ver, mas sim, vamos ver o que é que vai acontecer com o António Silva. Olhem, antes de irmos ao mercado, José Mourinho foi, ao seu estilo, bastante crítico, com coisas como há jogadores que vão sair aqui do Benfica sem perceberem o que é o Benfica, fiz 4 substituições, se pudesse tinha feito 9, coisas desse género. Miguel, isto parece-te até olhando para o teu lado mais de treinador, isto parece-te uma boa forma de espicaçar os jogadores? Eu acho que sim, é difícil também de analisar, mas eu acho que sim, porque estamos a falar do Benfica e o Mourinho, acima de tudo, tem que puxar os jogadores à responsabilidade. Se não for ele a puxar os jogadores à responsabilidade e tendo em conta os jogadores que existem no plantel, mais ninguém fará. Eu gostei muito daquela questão dele ter dito que tirava 9 e deixava apenas 2. Eu acredito que ele estava a referir ao Rodrigo Rego. Era o Rego e o Otamendi. Ele disse quem era? Disse. Eu ia-me questionar. Era o Rego e o Otamendi. Pois eu até achava que seria o Samuel Soares. E o Rodrigo Rego. Eu quando estava a fazer as minhas contas mentais pensei, o guarda-redes não será, porque o Samuel Soares tem 2 ou 3 Não, ele depois à frente disse que era o Otamendi e o Rego. Okay. Eu só achei que seria ele por causa de ser o guarda-redes e não tirar ao intervalo, mas eu acho que esteve bem. O Mourinho tem o seu estilo característico também de falar perante a comunicação social, de falar perante a equipa. Eu não acredito que nada do que ele tenha dito na comunicação social não tenha dito no balneário. Por isso, os jogadores acho que entenderam a mensagem de uma maneira clara e também em questão, temos que olhar para a semana. O Benfica vai jogar com o Ajax, é um jogo decisivo, jogar com o Atlético e ter este tipo de performance, até a nível daquilo que é a intensidade de jogo e o que estão a dar ao jogo os jogadores, vamos jogar com o Ajax para a semana. O Benfica vai jogar com o Ajax para a semana. Eles têm que puxar a responsabilidade. Se os jogadores não estiverem acordados, é um momento mais decisivo que o Benfica tem para a Champions, que é uma competição super importante para qualquer clube português que ambiciona lá estar. Por isso, acho que é um bocadinho por aí. E não é só isso. Alex, podes-me só ver qual é que é o jogo do Benfica? Eu acho que é Nacional na Madeira. Posso? Aliás, ainda nem apresentei. O nosso Alex está aqui a fazer as vezes do Renato. Alex, já tinhas saudades de vir cá? Já. Já tinhas? Já vais fazer o desenterrado para matar essas saudades. Eu acho que o Benfica vai à Madeira e depois recebe o Sporting. Acho que é Moreira de Cónegos. Já vos digo. O Alex já vai ver. Mas deixem-me só dizer isto, Luís, nós aqui há umas... tens razão. Nacional, Nacional, tens razão. Nós aqui há umas semanas eu lembro-me que... Eu acho que até foi no pós-jogo de taça. O nosso título do Ataque Rápido terá sido Rui Borges demasiado crítico, porque ele também criticou os jogadores antes de uma... Aliás, foi o jogo de Estoril. Antes de uma partida europeia, disse que quem não jogou bem não jogaria, não tenho problemas de não os meter a jogar na quarta ou na terça. E nós falámos disso. Será que ele não foi demasiado crítico? Faço a mesma pergunta. José Mourinho não terá sido demasiado crítico? Eu acho que não será se fizer disto uma exceção e não uma regra. E já 2, 3 vezes, estou-me a lembrar no pós-Rio Ave, estou-me a lembrar no pós-Casa Pia, José Mourinho deixou claras bicadas aos jogadores, e eu acho que é importante ele também não banalizar estas críticas internas, senão os jogadores vão... provavelmente podem-se também revoltar um bocadinho com o treinador. Agora, olhando para o jogo, eu percebo totalmente José Mourinho. Desde logo, olhando para os resultados, acho que tem sido, o Benfica realmente está mais débil, mas acaba por ganhar o jogo. Em condições normais, se não tivesse desperdiçado aquele penalti no fim, ia ganhar pela mesma margem que Sporting e Porto, e era o único que estava a jogar fora. Portanto, nesta altura acho que é um bocadinho mais fácil, tem sido um bocadinho mais fácil bater no Benfica, mas o Benfica também expôs-se defensivamente de uma forma que os outros não fizeram, portanto percebo também este lado. Essa primeira parte é de facto muito mal conseguida por parte do Benfica, e quando o José Mourinho critica os jogadores,
Eu honestamente, depois entretanto vem, terceira vez que digo, numa capa de jornal, acho que foi ontem, que o visado principal era o Ivanovic. Mas quero falar sobre isso. Eu honestamente acho que, para mim, o jogador que seria o alvo número 1 daquelas críticas foi o Enzo Barrenetxea, que eu acho que tem melhorado muito nos últimos tempos, tem estado a um grande nível. Não foi, e é dos poucos casos em que não foi à seleção, e apresenta-se num nível muito, mas muito fraco, muito baixo. Acredito que também não seja fácil para um jogador estrangeiro motivar-se sabendo que vai jogar contra uma equipa do terceiro escalão, tudo isso, mas achei a primeira parte do Enzo Barrenetxea muito fraca. Do Ivanovic, acho que é um jogador que mentalmente passa-se ali qualquer coisa. Está a ganhar o carimbo do patinho feio, não é? Porque depois de ter sido uma aposta, eu lembro-me quando ele é contratado, imediatamente o Bruno Lage aposta nos 2 avançados, e eram 2 avançados quase não é bem cunha, mas 2 avançados. E ele marca na estreia início. Marca na estreia, exatamente, um golo importantíssimo. Depois com José Mourinho ele até começa a titular, mas como falso extremo, digamos assim, a partir da esquerda, e de repente nunca mais se viu o Ivanovic. E neste momento já é que ainda por cima depois há o preço, há a falta de golos, a falta de minutos, já se está a criar aqui uma bola de neve que depois já é difícil o próprio jogador ir contra isto, não é, Miguel? É que até o mental do jogador... E ele não pode ser vendido em janeiro. Porque já jogou. Já jogou pelo São Guiloase antes de chegar ao Benfica. Portanto, José Mourinho também não pode descartar simplesmente, não é? Pois, acho que é um bocado por aí. Estás a falar de 20 milhões ou 22 milhões, olha lá o que é. E a questão é que quando o José... Estou apenas a Podes fazer... ver quantos minutos é que tem o Ivanovic? Vou ver. Apenas fazendo especulação, mas quando ele fala daquela questão, depois não me venham bater à porta a dizer que os jovens passam à frente, eu não sei ao certo o jogo, mas eu tenho a ideia que há um jogo em que o José Mourinho lança o João Rego para ataque e não lança o Ivanovic. Além de que, na Liga dos Campeões, num jogo em que o Benfica precisava de ganhar, em que se vê a perder, ele lança Prestiani e Sheldrup, e não lança Ivanovic, o que também pode ser interpretado para este caso. Provavelmente, se calhar o Ivanovic foi bater à porta de Mourinho e dizer quero jogar mais, e depois quando tem esta oportunidade e passa ao lado do jogo e completamente desenquadrado, há um sistema novo, é verdade, mas Ivanovic tem que dar mais da perna, e de facto passa-se ali qualquer coisa a nível mental. Estás esperançoso que tínhamos aqui um Sabri 2.0? Uma bem conferenciazinha. Pelo Benfica tem, se não me falham as contas, 833. Ok, até é mais do que eu estava à espera. Se não Golos te falham tem as que contas, mas estiveste a contar os minutos. Não, estive a retirar os minutos da Bélgica. Tem da Bélgica, e também os de seleção. Olha, tem que um golo? 2? Tem, pelo Benfica, tem 4 golos. Já? 3 na Liga e 1 na qualificação da Champions. Pois, esse é o golo do Nice, confesso que não me estava a lembrar dos... Também os 3 na Liga, não me estou a lembrar quais são. 3 na Liga, portanto ele marca ao Tondela, Ok. depois marca nas Ou Aves, AFS, exatamente. nas Aves, Ah, eu e depois lembro-me em das Aves, casa sim, ao Aroca no Aroca. 5-0. Ok, muito bem. Então já tem mais golos que eu imaginava. Está um sucesso. Uma contratação de sucesso. Olha, mas este é o assunto, não é? O mercado do Benfica. Com a lesão de Luca Bacchio, acho que é realmente essencial ao Benfica, pelo menos um ajuste. Rui Borges teve uma declaração muito interessante sobre o mercado de janeiro, a dizer que é muito difícil contratar em janeiro, porque primeiro os jogadores são mais caros em janeiro, porque estão em competição. Os clubes não os querem vender, porque sabem que vendendo depois vão ter que contratar também à pressão. E os melhores jogadores não estão disponíveis, não é? É muito mais difícil contratar. Porém, com base nisto tudo, acho que o Benfica vai ter que fazer pelo menos 2 ajustes. Mas é como o Luís diz, não é? Isto não vai ser a salvação da época do Benfica. É verdade que a época ainda está tudo em aberto e o Benfica ganha do Sporting, está dentro da luta, ainda que a margem para o Porto já seja... São 6 pontos. Mas pronto, mas está na luta. Mas o Benfica não pode estar dependente deste mercado para fazer, porque ainda falta um mês e meio, um mês e pico, até os jogadores chegarem, não sei o quê, se calhar faltam 2 meses. Isto para que visão é que vemos deste ataque do Benfica ao mercado? Vai ser uma coisa desesperada depois deles já terem gasto 105 milhões no mercado anterior? Como é que imaginamos que isto vai funcionar? Sim, eu acho que essencialmente é a lateral esquerda. Acho que a lateral esquerda está a necessitar de alguém novo. É preciso também um extremo, agora por causa da lesão do Luca Bacchio. Mas eu também coloco aqui esta questão: como é que nós vamos poder adivinhar isto se não sabemos bem em que estrutura é que o Mourinho quer jogar? Porque também depende muito disso. É verdade. A estrutura que ele quer impor no jogo do Benfica, e ainda por cima nós estamos aqui um bocadinho nesta questão: será que vai para o 3-4-3? Será que volta ao plano inicial?
até sabermos exatamente o que o Mourinho quer, aí sim é que acho que podemos tentar perceber que opções é que o Benfica pode explorar no mercado. Lá está, há jogadores que não contam, o Ivanovic pronto, está nesta questão, o Obrador não conta de certeza, há ali jogadores que o Mourinho parece-me não ficou muito impressionado pela qualidade dos mesmos, ele fala muitas vezes do Richard Rios, eu compreendo o que ele quer dizer, eu concordo bastante com o que o Carlos Daniel disse aqui, logo na primeira vez que eu acho que veio cá este ano, que é um jogador muito melhor que sem bola do que com bola, eu acho que o Mourinho aí não ficou muito impressionado. Agora, também ele defendeu nesta conferência que o Richard Rios, a nível da intensidade e do compromisso, é um jogador muito importante para o plantel do Benfica. Por isso eu acho que anda um bocadinho dentro disto. Este ano a chegada do Rios, a saída do Florentino, eu acho que havia uma coisa que o ano passado... Desculpa, a intensidade e o compromisso é uma forma mais intelectual de dizer o jogador esforçado, que normalmente era a forma que tinhas de dizer que um jogador não tinha qualidade suficiente. Sim. Eu acho que uma das grandes lacunas que o Benfica tinha o ano passado era mesmo esta do Richard Rios, porque o Florentino é um bom jogador, mas acho que o ano passado o Benfica dependia e ficava muito carente ali de um jogador no meio campo que pudesse sair a jogar, e o Florentino não tinha muito essa qualidade, por isso é que eu acho que o Cox com o tempo foi recuando no terreno para oferecer mais clareza ao jogo do Benfica a partir de trás. Mas essa clareza desapareceu, porque o Rios é tudo menos um jogador isso, mas eu não percebi, foi a questão de o Benfica vai buscar o Richard Rios, mas não vai comprimir bem aquilo que precisa. Claro. Vai buscar o Enzo Barrenetxea, mas eu acho que não há ali um equilíbrio entre os dois que faça com que o meio campo do Benfica acabe por florescer. Tanto é que neste jogo o Enzo sai e o Ausnes dá outro tipo de andamento àquele meio campo. Por isso eu não consigo compreender muito bem qual é a ideia. Estes dois jogadores que vinham quase de caras para o meio campo, nenhum deles, acho que o Enzo está a impressionar um bocadinho mais que o Rios, até a nível da qualidade, ou num ou noutro ponto. Eu gosto do Enzo na questão de arriscar, é um jogador que gosta de arriscar no passe, tenta ligar entre linhas muitas vezes, e isso para desbloquear blocos baixos, o que é natural na Liga Portuguesa, é bastante interessante. Falta-lhe outras coisas, acho que a tomada de decisão nem sempre é melhor, é um jogador que acho que às vezes exagera um bocadinho quando pega na bola, porque pode ter mais calma na forma como quer construir e sair a jogar. Mas é um bocadinho dentro disto. Não sei bem qual será a ideia, quero perceber ainda a estrutura que o Mourinho quer levar daqui para a frente e depois a partir daí sim tirar conclusões e perceber onde é que o Benfica pode de facto encaixar este mercado e ir buscar mais reforços. Até porque, independentemente de se é 3-4-3, se é 4-2-3-1, se é 4-3-3, os dois flancos estão muito carentes, não é? Seja o lado esquerdo, seja o lado direito, tu olhas e não vês... O Mourinho nos últimos anos tem-nos habituado a explorar muitas transições rápidas, recuperação-transição, e por isso é que eu achei logo, e achámos todos, não é? Que o Luca Bacchi ia ter um papel muito importante, mas nós olhamos depois para o resto do plantel do Benfica e não há esse jogador, não é? Em nenhum dos lados, não há um lateral, não há um Carreras, não há... O próprio Dedić está aqui ainda num processo de reabituação. Há aqui muitas carências nesta equipa, independentemente se é 3-4-3, se é 4-2-3-1, há muitas carências. E isso não se resolve no mercado de inverno, a não ser que seja exposto a gastar 200 milhões de euros, e não parece que seja o caso. O problema do Benfica é que, em termos de transição, ou seja, em termos de contra-ataque, o Benfica tem poucas soluções, e uma das soluções até podia ser uma maior aposta em Ivanovic na profundidade, onde ele acredito que se sente muito mais confortável do que propriamente andar ali às voltas na área à espera de um espaço, mas há essas lacunas ainda mais evidentes em Luca Bacchio, mas depois há também as lacunas evidentes do jogo em ataque continuado que o Benfica tem, porque falta dinâmica, porque falta entrosamento, falta muita combinação, muita triangulação simples, jogadas de fora para dentro, envolvimento no meio, Sudakov muitas vezes escondido, Rios, enfim, falha muito na posse, e eu honestamente acho que a forma que o Benfica tem no imediato de estancar um bocadinho essa falta de criatividade no ataque continuado é com Orsnes a ser um dos dois médios, a ser um do duplo pivô. Não sei se José Mourinho tem a intenção, provavelmente terá, de jogar com Enzo e depois Rios e Orsnes. Acredito que ele tenda mais para isto. Fugir mais para o lado esquerdo, não é? O problema é que depois a profundidade vai ser com Dal. Pois, a questão é que não será com Dal. Se calhar vai ter que ser com o Rodrigo Rego, quem sabe, porque não.
Há o Deditos do outro lado, há um Leandro Santos que houve uma altura que apareceu minimamente bem, mas que rapidamente foi descartado. Quer por Bruno Lage, quer por José Bruno Lage Mourinho. então foi gritante, preferia ter 45 minutos de Tomás Tomás Araújo. Araújo. Exatamente. E por isso falta muita explosão, muita capacidade de 1 para 1, que volta a ser ainda mais evidente sem o Luque Bacchio, não sendo propriamente um jogador muito consequente. E não é por acaso que ele, aos 28 anos, cai no Benfica, vindo do Sevilha, do Campeonato Espanhol. Portanto, é um jogador que pode entusiasmar muito, pode ser aquele jogador muita que parra e pouca uva. anima a bancada, mas depois é um jogador que tem mais bolas no posto do que golos. E acho que diz mais tudo. difícil acertar no posto. É mais difícil, é verdade. Mas acho que o Luque Bacchio, e atenção, acho que tem mérito, é um jogador que disfarçou muita coisa, mas que é, efetivamente, como tu dizes, muita parra e pouco. Eu acho que, só para terminarmos, para irmos depois às redes, uma coisa que tu disseste é a falta de triangulações no Benfica. Nós não vemos isso. Por exemplo, no Sporting eu acho que muitas vezes há excesso. Certo. No Benfica não há, isso não existe. Porque com Rios e Barrenetxea isso não vai acontecer. Os extremos são o Luque Bacchio é um extremo, o Sudakov não é bem esse tipo de jogador, apesar de tentar, vendeu-se a ideia de que ele era bem um 10, mas não é isso que ele é. E eu acho que falta isso, falta desmontar, a facilidade de desmontar do Benfica, que deveria tê-la e não a tem. Eu acho que há uma coisa que também não se fala muito, que é o número de interações, falando das triangulações. Eu acho que as interações do Benfica são muito curtas, porque também é um plantel, e se olharmos para o 11 base do Benfica, ou os jogadores mais utilizados, são muito recentes, todos os jogadores. É um plantel que não se conhece assim tão bem quanto isso, que foi construído por outro treinador, não foi construído por Mourinho. Por Bruno Lage, eu acho que o equilíbrio tático do plantel não existe. Eu acho que a nível das opções, a nível de individualidades, os jogadores não encaixam muito bem, acho que não há ali bem uma relação, e depois isso vai aparecendo de jogo para jogo e vai andando e vai sendo uma bola de neve. Os jogadores parece-me que ainda não se conhecem muito bem, ainda não trabalham bem em conjunto, têm ali algumas lacunas. O próprio José Mourinho tem muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao José Mourinho quantos macroprincípios é que ele já trabalhou no Benfica, eu acho que foram muito poucos os macroprincípios que ele teve tempo de trabalhar. Do a recuperação... Tudo, acho que é muito pouco. Aquilo que o Mourinho se calhar quer dar àquela equipa não a consegue dar taticamente. Desde que chegou, acredito que seja, lá está, como ele é desde sempre e é conhecido por isso, dar uma mentalidade, colocar no grupo uma ideia de que somos imbatíveis mentalmente. Agora, a nível do que é o jogo jogado, do que é o lado tático, eu acho que o Mourinho tem muito pouco tempo para trabalhar o que quer que seja, e os jogadores têm que de uma forma individual e criativa criar isso a partir deles, porque o Mourinho não pode chegar ali e com seleções, jogos de 3 em 3 dias, Liga dos Campeões, o Mourinho não é milagroso, claro. não vai fazer milagres. O Alex estava a focar no macroprincípios. Macroprincípios é da treinador. Sim, é treinador. Sim, mas o macroprincípio é a ideia principal do jogo do José Mourinho. Eu acho que ele não consegue, e desde que chegou não está a conseguir colocar isso dentro do Benfica, porque também não há tempo nem espaço para isso. Depois acho que houve muitos jogadores, e há bocado referias o Ivanovic que foi bater à porta, acho que houveram muitos jogadores que chegaram com um pouco da promessa de que iam jogar mais e não jogam. E eu acho que isso depois, com o tempo, com a confiança, com o passar, com os resultados negativos, acaba por ter ali um bocadinho de bola de neve, não é? Bola de neve, sim. Alex, fala-me lá. Olha, no Twitter então perguntámos... Espera, nós fizemos uma pergunta, a pergunta era... Fizemos duas até. Fizemos duas? Uma pergunta era mais abrangente. Se a malta do nosso Twitter achava que o Benfica era o grande que tinha a maior necessidade de ir ao mercado, e aí ninguém discordou. Todos disseram que era mesmo o Benfica. Ainda bem, senão este episódio... Para fazer essa segunda pergunta. Exato. Para fazer sentido esta A segunda pergunta é: qual é que deve ser a prioridade do Benfica no mercado? E o que a malta mais disse foi extremos, lateral esquerdo e avançado. Disse o Gonçalo Ferraz, o João Vicente, o Diogo Verón e o Diogo Machado Silva. No entanto, houve malta que também disse outras coisas. Ainda bem, o Rui Dias, o João Pedro Caetano e o Luís Gatinho disseram que os reforços precisos eram para a direção e para a estrutura. Portanto, tiveram a oportunidade. Sempre aquela bicada. O Rui Túlio concorda aqui com o que o Miguel disse, que é difícil dizer para já, tendo em conta esta alternância do sistema, este 4-2-3-1 ou a 3 defesas. E, por fim, o Dani Monteiro e a Cata referiram que, independentemente dos reforços, sem a vontade e a atitude dos que lá estão, as coisas não vão lá. Portanto, é por aí. Muito bem, muito bem. Deixa-me só pedir desculpa à Cata, porque já não sei em que podcast ela comentou e eu
Depois na legendagem escrevi Cata com capa e eu percebi que não, que é com C de cão. Portanto, pedi desculpa. Agora já sabes. Cata deve ser Catarina, vou assumir. Possivelmente sim. Provavelmente. E eu escrevi com capa e não é. Muito bem. Portanto, as opiniões são mais ou menos semelhantes às nossas. A questão do sistema que tu referiste muito bem, de não sabermos ao certo o que é que o Benfica precisa, porque também não sabemos como é que ele vai jogar. Uma coisa parece evidente, a malta aponta para os extremos dos dois lados e o tal lateral esquerdo, que realmente era interessante que Rui Costa pudesse explicar contratação a contratação, porque a contratação do Obrador, eu acho que ele tem mais minutos na equipa B do que na equipa A. Eu queria saltar aqui um ponto muito rápido, que é um bocado para complementar o que eu estava a dizer, porque há aqui uma questão que é, o Mourinho também toca nisso na conferência de imprensa, que falta aos jogadores perceberem o que é estar no Benfica. E essa questão dos jogadores, a maior parte deles serem jogadores novos neste plantel do Benfica, ou serem apenas desta temporada, acho que também tem um bocadinho de relação com isto, porque se olharmos para a época passada, o Benfica perde grande parte das referências. Di Maria vai embora, Cox vai embora, Turkoglu vai até embora, Florentino, Carreiras vai embora. A nível do que é benfiquismo, Florentino e Tiago Gouveia também saem do balneário, e eu acho que não se fala também tanto sobre isso. O que falta dentro daquele balneário do Benfica, o benfiquismo que existia na época passada, dos jogadores, que vem dos jogadores, destes meninos da casa que sobem e que já lá estão há algum tempo, também falta esse lado dentro do balneário, esse lado dos jogadores perceberem de onde estão, as cores que defendem e o símbolo que defendem. Estamos a falar do clube com a maior massa associativa do país, com a maior expectativa do país, por isso acho que também falta um bocadinho desse tato dos jogadores. Sim. E o Mourinho também toca nisso muitas vezes. Otamendi sozinho não chega. Não chega. E depois até uma questão de números. Eu fiz aqui um exercício muito rápido. Estes 4 jogadores que saíram, o Di Maria, o Turkoglu, o Cox e o Carreiras, fizeram mais de 1/3 dos golos do Benfica no ano passado. O Carreiras foi o maior assistente, o Cox foi o segundo maior assistente. O Pavlidis, se juntarmos a esta lista, tem mais 30 golos. Estes 5 com o Pavlidis é mais de metade dos golos do Benfica. É uma mudança muito grande, muito drástica de plantel. Tem sido a panágio, né, do Benfica dos últimos anos. Isso, novas individualidades. Só que desta vez tem sido isso de facto, mas desta vez é uma mudança muito drástica. São muitos jogadores de qualidade e de referência que saem de um plantel que, querendo ou não querendo, com os anos é preciso que se mantenha esta base, e nós vemos, por exemplo, o Sporting tem tido muito sucesso desde 2020 porque vai mantendo uma base consistente dos jogadores que são influentes, que conhecem o clube, conhecem a estrutura, conhecem as ideias. Os potes. Isso é tudo muito importante. O Trincão, por exemplo, são jogadores muito importantes que mantêm ali o sentido de grupo, a união, a influência, e não existe isso no Benfica neste momento. E ajuda a ganhar também, portanto, para o Sporting. Olha, por falar em Sporting, vamos saltar aqui alguma última nota de Benfica, podemos saltar. O Benfica joga amanhã, portanto vamos ver como é que as coisas vão correr. É um jogo absolutamente decisivo, se calhar até para o mercado, porque se o Benfica ainda chegar a janeiro com a possibilidade de sonhar com o apuramento, se calhar dá para investir um bocadinho mais, se não, é como o Luís diz, começar a olhar para a prata da casa para repreparar a próxima temporada. Antes de irmos ao Sporting, só agradecer ao nosso patrocinador do episódio, não o fiz no início, faço agora, à Beira de Ouro. Nós temos um link na descrição do podcast onde vocês podem aproveitar alguns descontos na compra de produtos online. Eu vou assumir que é café. Não há, pode haver às vezes algum outro produto, mas eu vou assumir que é maioritariamente café. Nós estamos aqui a ser brindados com o café da Beira de Ouro ali e aqui, e estamos a ficar fãs, certo? Estamos claramente no processo de... Eu gostei. Gostaste, não é? Sim. A malta Nunca costuma... tinha experimentado e gostei. Portanto, aproveitem, têm desconto, o link está na descrição, o Gonçalo certeza que não se vai esquecer, e portanto temos aí desconto para vocês. Saltando para o Sporting teve uma vitória absolutamente tranquila, não há aqui nada a retirar, a não ser uma coisa, não é? O Sporting não tem Ioannidis, pelo menos se calhar um mês. Aparece aqui o Rodrigo Ribeiro, que é um jogador que achei muito interessante e foi partilhado amplamente. As declarações de Rui Borges sobre o Rodrigo Ribeiro, que eu já nem me lembrava que ele tinha aparecido com 16 anos na equipa principal, tem depois realmente 1 ano e meio de empréstimo que não lhe corre bem, e agora está a reconstruir-se na segunda liga, com golos, com assistência, com minutos. Mas aqui agora o Sporting só tem um ponta de lança, né? Luís Soares. Portanto, é interessante ver que o Rodrigo Ribeiro pode ser essa resposta. Houve ali alguns momentos de decisão onde a coisa não lhe correu bem, teve ali 2 lances isolados onde não conseguiu definir bem, um acerta no guarda-redes, o outro tenta marcar de calcanhar e a bola não entra. Mas é bom ver que o Sporting continua realmente a formar. O Belopa voltou a ser decisivo, e é engraçado porque antes dele fazer a assistência para o Trincão, eu estava a comentar com o Pedro Varela, estava a dizer que o Belopa não consegue cruzar para a cabeça dos jogadores, só consegue cruzar para o pé, imediatamente ele faz o cruzamento para o golo. Portanto, ressalvar isso, não é? Que o Sporting realmente na formação parece ter aqui opções interessantes para suprir algumas lesões que eles estão a enfrentar agora.
Sim, assim, eu não sei se o Rodrigo Ribeiro será uma aposta recorrente, até porque ele joga neste jogo como um ponta de lança, neste esquema do Sporting, mas na equipa B joga de outra forma, De outra forma, que joga mais recuado, às vezes é o Rafael Nel que joga Sim. mais à frente. Eu gostei particularmente, acho que o Rodrigo Ribeiro, de outras vezes que teve a oportunidade de pisar pela equipa principal do Sporting, acho que desta vez se relacionou melhor com o jogo, esteve mais ativo, mais dinâmico com a equipa, algo que não se viu muito nos últimos Rodrigos Ribeiros que entraram para jogar na equipa titular do Sporting. E acho que até foi importante porque, olhando um bocadinho para o jogo, o Marinhense, estes jogos, as equipas da Taça de Portugal acabam por baixar sempre muito o bloco, e a equipa do Marinhense alinhou em 5-4-1 com as linhas médias e defensivas muito juntas, ou seja, para tentar comprimir ao máximo aquele jogo interior do Sporting, que é característico do Rui Borges, e mesmo assim, com essa dificuldade toda, acho que o Rodrigo Ribeiro conseguiu relacionar-se nas vezes que teve a oportunidade conseguiu relacionar-se muito bem. O Blopa, eu gosto particularmente do Blopa, acho que é um jogador, eu não sei bem se será para lateral, se será para ala. O Blopa parece-me o típico jogador de sistema Ruben Amorim 3-4-3, ele fazia a ala toda. É muito característico dele e é a cara dele. Na equipa B ele joga assim. Joga assim, sim. Não sei qual vezes. será o seguimento que terá. É um jogador interessante, com muito potencial, e nota-se, acho que não precisamos de entrar aqui na individualidade. É um jogador que tem muito potencial. Tu há bocado referiste o cruzamento da cabeça dele, mas também há que reparar que a equipa do Marinhense, pronto, está em bloco baixo, é muito difícil. O primeiro gol do Sporting nasce a partir de uma recuperação. Sim. E o Blopa tem outro tipo de zona para atacar. Quando ele já chega para cruzar, já está dentro da área, tem outro tipo de clarividência para ver o lance, coloca a bola na cabeça do Trincão, é um grande ataque ao primeiro posto do Trincão, depois também faz um grande golo mais à frente, mas é um bocadinho dentro disto. Acho que o jogo do Sporting, querendo ou não querendo, ia sempre ter a maior ascendente, ia sempre ter a maior bola, estarando a jogar com uma equipa do calibre do Marinhense, que ia estar o jogo todo ali em transição, o Sporting só tinha que controlar a mesma, e foi bem conseguido, praticamente com o mesmo 11 que defrontou o Alverca na Taça da Liga, trocando apenas o Rodrigo Ribeiro e o Trincão. Pelo Ioannidis e o Kenda. É muito bem conseguido, parece-me, pelo Rui Borges, esta rotação, dar mais minutos, colocar os jogadores a jogar no seu sistema, que agora é muito diferente e tem muitas variantes, e todos eles irem compreendendo. Ele aborda isso na conferência de imprensa, que o Alisson ainda está a aprender a jogar de fora para dentro e de dentro para fora, e quão importante isso é para o seu jogo. Por isso acho que é sempre importante este tipo de jogos, para dar mais minutos e para colocar na cabeça dos jogadores o que é preciso de fazer em jogo, porque ele também diz isso, que só controla 20% daquilo que acontece no jogo. Os jogadores depois de tomar a decisão e a parte mais individual tem que vir deles. Luís, foi talvez uma das conferências de imprensa mais bem conseguidas do Rui Borges na carreira, pelo menos no Sporting. E tantas vezes nós falamos de uma das diferenças entre Rui Borges e Amorim é aquela capacidade que o Amorim tinha de agregar os adeptos com as suas declarações. Rui Borges esteve muito bem, aquela declaração sobre os 20%, sobre o Rodrigo Ribeiro foi muito interessante, e sobre a gestão que ele fez ao plantel, porque foi logo questionado pela questão do Trincão, que é um jogador que tem-se vindo a falar de estar com algum desgaste, e ele referiu a um jogador que jogou 20 minutos, 45 minutos pela seleção. Não, a seguir ao Ronaldo ser expulso, não é? Sim, ele entra, portanto terá jogado ali meia hora, 20 por aí. Ou seja, também precisava de competir para poder estar bem contra o Clube Russo. Portanto, foi uma exibição sem mácula do Sporting, não é? Sim, eu acho que, começando nessa parte comunicacional, já o disse também esta época, acho que o Rui Borges está muito melhor este ano, evoluiu bastante nesse capítulo, no sentido de explicar, no sentido de não se refugiar em chavões como foi a minha opção, como tivemos várias vezes isso no ano passado, e acho que este ano está muito mais aberto a explicar as coisas, porque é importante para os adeptos também perceberem essas explicações, não tendo visto na íntegra a conferência. Apanhei essa parte do Trincão, e teve toda a lógica, o porquê do Trincão ser o único... no fundo, o único titular que ali estava. E deixa-me só dizer isto, porque tem-se falado muito no mundo sportinguista sobre a gestão do Trincão, que joga muitos minutos, já no ano passado foi absurdo, não é no mau sentido, é no sentido de ele estar bem e estar a jogar. Tem-se falado muito do dar descanso ao Trincão, mas o Trincão teve 15 dias onde treinou e jogou maior, 20 minutos. E acontece muito isso com exceção do Diogo Costa, mas com os jogadores que jogam em Portugal e que vão à seleção, praticamente não têm minutos. Vemos isso com o Trincão e com o Pote quando vai. O Inácio consegue ter mais alguns minutos, mas mesmo assim não jogou consegue 45. ter... jogou 45 em 180 possíveis. O António Silva nem sequer jogou e acho que tem 3 minutos no apuramento todo. Portanto, os jogadores portugueses...
esta característica de calendário é muito interessante e tantas vezes se fala que não há atenção a... O calendário é super simpático para os clubes portugueses que estão na Europa no pós-seleções, porque coloca sempre jogos, enfim, até podia ter calhado um clássico aqui e não estamos a falar desta maneira, mas em conceito a probabilidade é muito curta e normalmente vais apanhar uma equipa de segundo escalão para baixo. Em setembro é certo que vais apanhar uma equipa. Em setembro... Na primeira em paragem... outubro, Desculpa, em outubro sim. Em novembro provavelmente também, por isso tu tens sempre uma margem muito interessante para poderes fazer gestão. Depois cabe aos treinadores, e até daqui a pouco falaremos eventualmente da gestão do Porto, que é o que faz menos rotação, mas no caso do Sporting pôde aqui lançar muitos jovens e acho que o Trincão tem toda a lógica ele ter sido titular e ter sido depois também preservado, e ainda a questão do Rodrigo Ribeiro, também gostei muito dessa explicação do Rui Borges. É interessante ver a evolução da maturidade do jogador. Em termos de empréstimos, faz um bocadinho lembrar o Eugénio Catam, que também teve 2 empréstimos e nenhum deles correu bem, quer a Marítimo, quer a Vitória. Este ainda foi à Premier League. O Rodrigo Ribeiro ainda teve no Nottingham. É verdade. Sim, foi ao Nottingham. Um bocadinho Depois fora da caixa. No AVS. No Aves, passado, exato. No Aí, AVS. aí foi onde ele não conseguiu. Não conseguiu de todo. Portanto, é interessante. Não é que no Nottingham tenha brilhado, mas Sim, ali no sim, AVS sim. o contexto poderia ser favorável e não foi. No AVS acabou por não dar. E deixa-me notar aqui um aspecto muito relevante. O Sporting B andou 3, 4 anos a tentar subir, conseguiu subir, está com um índice de competitividade ótimos, porque está em primeiro, ou seja, joga como líder nos dois lados, porque na primeira divisão não está em primeiro lugar, mas como candidato, acho que vocês percebem, na segunda liga, e isto é excelente para o contexto destes miúdos, ou seja, eles chegam aqui, enquanto nós vemos, por exemplo, nesta época, Porto B, Benfica B estão lá em baixo e estão a ter muitas dificuldades para sair daquela zona. O Sporting B não tem pressão nenhuma, por outro lado pode jogar como um grande na segunda liga e isso beneficia muito a equipa, beneficia muito estes jogadores, para depois eles aparecerem com toda a confiança na primeira divisão. Ainda ontem o Sporting B joga sem uma carrada de titulares que tinham estado ao serviço da equipa A e é verdade que não ganhou, mas fez um bom jogo em Chaves. Em Chaves, um sítio difícil, ainda que o Chaves esteja a fazer um mau campeonato em casa que só ganhou um jogo. Olhem, uma coisa que é interessante ver neste Sporting é cada vez mais o Rui Borges está a readaptar para jogar em três centrais, ou 3 defesas neste caso. Neste jogo viu-se muito, não é? Com o Vaianidis, com o Mateus Reis, e especialmente com o Mateus Reis permite-lhe também fazer isso, não é? Jogar, o Mateus Reis faz um bocadinho o papel do Carreras, ainda que, atenção às comparações, mas é interessante ver que o Rui Borges, depois de tanto se falar do sistema do Rui Borges, na realidade o Rui Borges ataca quase sempre partindo de um 3-4-3, ou o que lhe queiram chamar, e é interessante ver esta maleabilidade que o Rui Borges também está a ter na equipa, porque aquela ideia do vai cortar com o que o Rui Borges fez, não, ele pegou naquilo que gosta de Ruben Amorim e adaptou ao seu jogo. Eu acho que ele, acima de tudo, se está a adaptar bem aos jogadores na organização ofensiva do Sporting, nessa questão. Não é algo de novo. Eu tenho a ideia que o Sporting já nas primeiras jornadas, eu acho que com o Casa Pia, não sei se a primeira jornada é frente ao Casa Pia, Casa Pia, sim. Acho que é frente ao Casa Pia, em Rio Maior. Aí já havia mais ou menos essa noção de construir a 3, entre aspas, e depois lançar o Vaianidis pela direita, sendo aquele lateral que recua para a linha A3, lançar e ir incomodar um bocadinho para aquela zona, porque também é o lado onde cai de Trincão e criar ali toda uma dinâmica. Agora, acho que hoje em dia está mais declarado, porque os jogadores também compreendem melhor a ideia do treinador, compreendem melhor as interações e os momentos do jogo, por isso nota-se que com o tempo a equipa está mais forte neste sentido. Eu acho que depois o Rui Borges acaba por juntar aqui um bocadinho dos dois mundos, aquilo que os jogadores são bons a fazer ofensivamente e a trabalhar bem essas dinâmicas, e depois o que o Rui Borges é bom defensivamente, porque a equipa defensivamente organiza-se como o Rui Borges quer, e acho que há aqui todo um equilíbrio entre estes dois pontos que faz com que o Sporting neste momento, a nível de tudo o que é o seu jogo, está já a trabalhar bastante bem. Há muitas dinâmicas, muitas ligações, a equipa compreende-se muito bem. Eu gostei muito há uma parte do jogo agora com o Maranhense que o Trincão está à conversa com o Blopa, e eu acho isso muito importante, um jogador da importância do Trincão, dar ali um bocadinho um ar ao Blopa. Quando o Blopa tem ali precipita-se num remate onde tinha tudo para marcar. É isso, e acho que isso é importante, de um jogador que joga do lado dele, criar ali toda essa dinâmica que já existe na equipa principal, na equipa titular. Acho que o Rui Borges anda aqui, eu não sei, gostava de vos perguntar o que é que vocês acham entre Fresneda e Vaianidis, porque são jogadores diferentes. Eu acho que o Vaianidis
é um jogador que tem ali algumas lacunas, principalmente defensivas, que o Fresneda não tem, mas é melhor no ataque ao espaço, no ataque à ruptura. O Vageni desenvolve-se melhor ofensivamente que o Fresneda, eu acho, ou pelo menos a nível técnico. O Fresneda também lá vai, mas acho que o Vageni tem outro requinte quando lá chega. O Fresneda estava a tomar a posição, mas depois teve uma entorse num jogo, agora não confesso que já não me lembro qual é que foi, um jogo para o campeonato, ele tem uma entorse e ficou de baixo há algum tempo, porque o Fresneda estava a ficar com o lugar por causa desta... Ele é um jogador muito mais estável nesse sentido, especialmente neste esquema do construir a 3, ele dá muito mais isso. O Vaianidis, que ainda não, ofensivamente ainda não cumpriu os créditos com que chegou, tem essa capacidade, ele chega muito mais à linha e teoricamente vai decidir melhor, para já ainda não é tão claro que o vai fazer, mas tem essas, pelo menos tem esses atributos. Mas o Fresneda ia ficar com o lugar, mas teve essa entorse, entretanto está a regressar agora, e esteve muito bem ao serviço da seleção sub-21, marcou, assistiu, portanto parece-me que aquela, na altura o Dani, lembras-te, ele vendia-nos o Fresneda como uma lenda aí que vinha chegar ao Sporting e não foi, até porque teve alguns problemas físicos. Parece que agora a coisa está a começar a engrenar para esse sentido. Deixa-me só falar disto, de jogo com o Bruges. O Sporting tem o seu apuramento para o play-off mais ou menos estável. Este jogo com o Bruges podia ser quase o carimbo, até porque, Luís, olhando para o calendário que aí vem, Bayern, PSG, não é? Bayern e PSG, e depois há mais um que é Bilbao, exatamente. Bilbao. Acho que termina com o Bilbao, não é? É isso, não é? Ou seja, este jogo podia ser o carimbo do play-off. Não querendo colocar demasiada pressão no Sporting, mas este jogo é fundamental para esse carimbo, porque basta lembrar também como é que foi o ano passado, e o ano passado incluiu a vitória frente ao City, mas o Sporting teve a coisa muito bem encaminhada, até se falava que o Sporting podia ser um candidato a estar nos 8 primeiros, até à saída de Ruben Amorim, e depois acabou um bocadinho com o credo na boca. Foi um golo do Dortmund, não é? Foi assim uma história, foi um golo num jogo do Dortmund que apurou o Sporting. Acaba por apurar, portanto foi assim já muito no limite, perdeu jogos que não podia perder. Tenho ideia que nunca mais vence. A derrota com... Não, nunca mais vence. Nunca mais vence. Não. Sair, nunca mais vence. Empata contra o Bolonha na última jornada e depois empata em Dortmund. Não. Em Dortmund é o play-off. Em Dortmund é o play-off. De resto foi só derrotas. Pois, perde com o Leipzig, perde com o Arsenal e perde com o Clube Bruges. Com o Leipzig, exato. É isso, Leipzig. Com o Clube Rouge, não. Com o Clube Rouge tinha empatado. Com o Ruben Amorim. Vou ver. Nota-se não, acho que perde 2-1 com o Clube Bruges. Eu acho que Pereira, então qual é o empate do... Eu também concordo comigo. O Ruben Amorim vence 2-0 no Sturm Graz. Empata com o PSV. Com o PSV, tens razão. O campo estava a escorrer. É o jogo do... exatamente. Sobre isso, sim. E o Daniel Bragança marcou. Certo. Exatamente. E, portanto, olhando para este calendário, de facto é um calendário muito apertado. Ainda assim, o Sporting com estes pontos, em princípio, já chega. Pelo menos no ano passado chegava. Segundo o que o nosso playmaker nos disse, no ano passado todas as equipas com estes pontos estavam apuradas para o play-off. O que é estes pontos? 7 pontos? Não. O último foi com 10, se não me engano. 10, é isso. Então se calhar é o Sporting tem que vencer. Este ano a partida não vai ser preciso 10. Okay, basta 9 pontos. Tendo em conta o número de empates que já existiram, vai haver aqui o nível médio vai estar um bocadinho mais abaixo, e por isso esta vitória frente ao Clube Rouge, eu acho que coloca totalmente o Sporting aqui sim no play-off, e a jogar já sem Pedro Gonçalves e sem Ionaides. A questão é essa, o Pote vai fazer muita falta, quem é que vai fazer de Pote? Não sabemos bem. A única experiência que o Sporting teve sem Pote foi os 45 minutos frente ao Nápoles, onde jogou Trincão ao meio, Géni de um lado, Kenda do outro. Pronto, essa pode ser uma hipótese. Outra hipótese pode ser subir Maxi Araújo. Outra hipótese até pode ser subir Mangas, colocar Mangas nessa posição, embora acho muito pouco provável. E há ainda outra hipótese, que é a Alisson ser titular. Não acho que pode subir o João Simões para jogar dentro e o Morita ficar com o ou até o Morita. Com o Yulman. Ou até o Morita. Não sei se o Morita hoje em dia, nós não fomos um bocado falando do jogo, o Morita teve muito apagado também com o Marinhense. Não sei se tem andamento para jogar ali à frente. Eu acho que o Morita está aqui a sentir este... declínio de carreira, se calhar, sim. Não é de carreira, este declínio de Sporting, não é? Portanto, a questão dele sair no final... Sim, mas o Morita ele recentemente fez uma publicação nas redes sociais a desabafar com os sportinguistas, a pedir desculpa aos sportinguistas, porque realmente o último ano dele, ele não consegue jogar mais de 60 minutos, não consegue fazer uma sequência de 5 jogos a jogar. Portanto, esta questão do contrato, que tu falas e bem, que ele já deu a informação ao Sporting que não está interessado em renovar, ainda por cima associado com tantos problemas físicos, é que é
sempre musculares. Acho que Pois, ele teve esse desabafo. Deve frustrá-lo também. Ele nota-se que ele está à procura, e neste jogo no Maranhense nota-se que ele procura, ele quer, só que as coisas não lhe estão a sair. E foi um jogador que também teve aí um período de um grande momento de forma. Havia uma altura em que se falava muito bem do Morita no meio campo do Sporting, a inteligência tática, a forma como lia, Sim. Foi uma altura em que ele descia para a linha A3 para construir, e depois ele tem, lá está, uma lesão ali a meio, e ele nunca mais volta a ser o mesmo. E eu acho que depois isso também lhe pesou ali um bocadinho na cabeça. Sim, e agora com a chegada do João Simões, tudo isto pesa. Mas é uma boa ideia que tu podes colocar. Isso funciona com o Maxi, porque o Maxi realmente dá uma pujança àquele lado esquerdo interessante, pode permitir uma adaptação de um João Simões para jogar mais por dentro, como faz o Pote na realidade. E o Maxi também gosta de vir dentro, o João Simões também não é um jogador que não até se safa bem fora. O João Simões no corredor até é um jogador com profundidade e gosta de atacar o espaço. É esquerdinho. Mais uma opção. A minha única questão é ser esquerdinho, porque anda ali com o Trincão, os dois esquerdinos, o Trincão já anda à direita com o pé esquerdo, não sei se ele depois do lado direito não vai querer um destro, mas acho que é um bocadinho por aí. A única experiência que o Sporting teve num jogo complicado por opção, sem o Pote, foi realmente com o Kenda nessa posição e com o Trincão e o Eugénio. Vamos ver se o Rui Borges vai optar por aí ou não. Olha, tu tocaste na questão do Porto, Luís. Tem-se falado muito da falta de gestão do Farioli, nós estávamos até a falar disto, e eu lembro-me que o Diogo trouxe esses dados no episódio pós primeira eliminatória ou terceira eliminatória da Taça de Portugal, onde o Farioli não mexe muito, mas se olharmos para os jogadores que jogaram, todos eles não jogaram na seleção. Com exceção do Samu, que jogou 20 e poucos minutos pela seleção da Espanha, todos os outros, o PP, o Gabri Veiga, o Alan Varela, o Borja Sainz, o próprio Francisco Moura, todos eles não jogam nas seleções. Portanto, aquela questão de, tal como o Rui Borges fez com o Trincão, dar 60 minutos ou 90 em alguns casos aos jogadores do Porto para depois tê-los no ritmo competitivo mais elevado, porque se Farioli não faz isto, estamos a falar de quase 3 semanas entre o último jogo do Porto competitivo para o jogo da quinta-feira na Liga Europa. Portanto, eu percebo as críticas, a questão genérica dos minutos dos jogadores, mas também temos que compreender que eram 3 semanas sem intensidade máxima e, portanto, Farioli fez aqui, na minha opinião, uma boa opção, partindo do princípio que são todos os jogadores bem fisicamente e que ele não forçou nenhum acima do que devia fazer, não é? Sim, eu concordo, acho que é um bocadinho dentro do que tu dizes, porque tendo a ideia também o estilo de jogo que o Farioli promove no Porto, é um jogo muito intenso, de velocidades muito rápidas, e os jogadores têm que ter esse estímulo, têm que jogar, quanto mais puderem jogar, eu acho que o Farioli vai querer que eles estejam lá dentro, porque vão continuar a manter o ritmo, vão continuar a manter a intensidade, e ele vai trabalhando isso com uma peça aqui, com uma peça ali, muda uma outra coisa, fez a gestão dos pontas de lança neste jogo, o Denis Gul entrou ao intervalo, também trabalhar ali outras coisas que acho que o jogo estava a pedir, mas acho que é muito dentro disso, acho que é mais uma questão de intensidade e aquilo que o Farioli quer manter a nível dos índices físicos do plantel, porque é muito importante também para o próprio estilo de jogo do treinador. Os jogadores estarem sempre a pico. Luís, ainda assim não deixa de ser verdade que depois na Liga Europa ele tem feito aqui alguma questão, portanto, curiosidade para ver que 11 é que ele vai apresentar. Pois, essa para mim a grande questão é que eu sinto que o Farioli quase prioriza mais a Taça de Portugal em detrimento da Liga Europa. Isto não é bem assim. Portanto, desconstruo já o que eu estou a dizer. É verdade que ele joga mais vezes com primeiras opções na Taça de Portugal do que na Liga Europa, mas eu acho que tem tudo a ver com uma questão de gestão de timing para estes jogadores que não vão à seleção não estarem tanto tempo sem competição. Como ainda há pouco falávamos de algum... Qual era o caso que falávamos disso? Não. É o Trincão? O Trincão, mas o Trincão foi. Neste caso, os jogadores que não vão, que estão ali muito tempo na... era o Enzo Barrenetti que não aproveitou, mas neste caso os jogadores do Porto também... E tendo em conta que não jogam terça ou quarta, portanto há aqui uma margem maior para poderem atuar aqui e depois, se calhar, não atuar no jogo da Liga Europa, a pensar no jogo seguinte do campeonato, porque a margem de tempo é muito menor. Claramente que o Farioli prioriza o campeonato, isso é ponto assente, mas esta gestão entre a Taça e Liga Europa não deixa de ser uma gestão curiosa. Enfim, o dar oportunidades, não dar oportunidades, acho que ele acaba por... ele dá oportunidades para que aquele núcleo que ele tem ali de, vamos dizer, 18, 19, 20 jogadores poderem jogar com alguma regularidade. Há, nesta altura, diria 14, 15 jogadores que são titulares no Porto,
porque se olhando para Sim, Mora, o para o Rosário. 11, acrescentas-lhe o Mora, acrescentas-lhe o William Gomes, e aqui ainda há outra questão neste Porto que tem a ver com a questão do central. O Bednarek foi dispensado da seleção, não esteve neste jogo. Sim, lesionou-se na partida do campeonato. O Famalicão, último jogo, o Famalicão, exatamente. Eu não sei quanto tempo é que se prevê que ele vai estar. Ali algumas semanas, não se sabe ao certo. Consegues ver aí, Alex? Qual é que é a projeção para o Bednarek? Mas é um jogador que acredito que o Porto precise de o acelerar para ele estar. O que se sente nestes jogos de taça é, a meu ver, que há vários jogadores muito compenetrados. Portanto, aquele conceito de espírito de missão para todos os jogos, sinto no Porto, sobretudo até o jogo estar mais ou menos resolvido. Claro, depois do 2-0 a coisa abranda, e não se pode estar a exigir às equipas também que estejam aqui a massacrar os adversários. Mas há um espírito coletivo de resolver rápido o problema, e há um espírito de aproveitar de facto estas oportunidades. E até, se calhar, desaguando no tema mais sonante, nesta questão de aproveitar as oportunidades, foi interessante perceber como é que o Farioli fez a gestão dos 3 pontas de lança. Portanto, coloca o Samu, que vem, lá está, de pouco tempo de seleção, de jogo efetivo, e aparece a titular, joga a titular, faz 45 minutos, sai, aparece Denis Gul, faz um golo, depois é lançado Luke de Jong, que eu acho que é o avançado mais refinado do Porto. Mesmo naquele lance em que ele perde a oportunidade de rematar, nota-se claramente que é alguém que ainda está a voltar à forma. Foi os primeiros minutos dele pós-lesão. E mesmo nesse lance ele consegue tecnicamente mostrar qualidade, servir o Rodrigo Mora, que depois atira, a bola é cortada em cima da linha, mas estou muito curioso para perceber como é que o Farioli agora vai gerir os 3, porque quando o Luke de Jong se lesiona, ele está a ganhar o lugar, quase, ou pelo menos está ali 50-50. Faz um jogaço em Alvalade. Em Alvalade faz um grande jogo. Exatamente. Muito importante. Denis Gul aproveitou bem. Denis Gul ressurge, entretanto, aliás, aparece em Alvalade e a jogar não a ponta de lança, mas mais por fora. E entretanto mostra ser uma boa concorrência ao Samu, não o beliscando. A verdade é que o Samu, se excetuarmos os 3 golos ao Soluricense, continua a ser alguém com muito pouco golo. Claro que abre espaços, claro que puxa as defesas com ele, mas eu acho que ele agora tem aqui uma concorrência muito apertada e ele precisa muito de mostrar serviço, mas acima de tudo precisa de mostrar o que eu sinto que mais lhe falta, que é uma frieza mental que ele não tem, em que ele desespera em qualquer lance, continua muito neste registro, e o Samu precisa urgentemente de melhorar este nível mental para conseguir estar sereno e saber lidar com... Ele vai ter muito mais frustrações do que festejos, claro, do que comemorações. Muito bem, os 3 seguiram em frente. O Braga também, num jogo parecia que estava a ganho, e o Nacional vai buscar 2 golos e depois transmite uma boa reta final de jogo. Sorteio da Taça Portugal é terça-feira, portanto vamos ver se já vamos ter aqui algum encontro maior, não é? Porque ainda não tivemos assim... Tivemos um jogo entre 2 equipas da Primeira Liga, não foi o Rio Ave, se não estou em erro? Não, houve agora o Estoril-Famalicão. Estoril-Famalicão, é isso, Estoril-Famalicão. E o Braga Nacional. E o Braga Nacional, que eu toquei, exatamente. Então vamos ver se temos aqui algum mais, até porque já não há condicionamentos. Portanto e agora acho que também sorteiam-se já 2, não é? 2 eliminatórias, acho eu. Posso a quinta ver, e a sexta. mas já agora, pegando no que me pediste para ver, o Bednarek tem uma lesão, que já te vou dizer aqui, uma distensão ligamentar no joelho esquerdo. Já foi. E em princípio prevê-se que é possível que esteja disponível para o jogo contra o Nice. Já na quinta? Ok. Mas portanto, se calhar há coisa para mais uma semana e outra. 2 semanas e meia, ok. Sim. Muito bem, olha, vamos ao desenterrado. Vamos. Já está, ok. Já percebi que aqui o Miguel é bom. Atenção, O Miguel estava a pedir, antes de começar, tu não estavas cá, ele estava a dizer, olha que eu sou mais novo, portanto vê lá o que é que vais arranjar. Se forem não, mas muito antigos, eu não sei daqui. Mas se é por aí, o Luís também estava a dizer para lhe dar umas dicas, portanto estavam os dois aqui a tentar dizer com paixão. Tu podias ter ganho dinheiro nesta brincadeira. Pois podia, pá, 5 euros de um lado, 5 euros do outro. E depois metias o teu na mesma. Sim.
É assim, o desenterrado desta semana é um desenterrado à moda antiga, porque é alguém que efetivamente desenterrou-se, na minha opinião. Ou seja, não é um jogador que já acabou a carreira, que está aí por aí desaparecido e que não fez nada. Tu estás a reparar nestas tacadas ao Renato? Não. Ui, Eu a partir do mas é a força toda. Não. A partir do Exato. momento que vi desenterrados que já tinham acabado a carreira, isso para mim. Obrigado, Alex, mas pronto. isso sabes bem que isso era aí um complô que existia para o Maia não ficar Sim, eram outros tão para tempos. trás, Eram não é? outros tempos. Inventaram que também podia ser jogadores sem clube, Isso é podia ser outra. jogadores que já tinham acabado de carreira, mas pronto, ainda bem que tu Fico boquiaberto. estás do lado da sobriedade. Este jogador já não sabia que jogava, eu não sabia que ele jogava, descobri este fim de semana quando estava a ver um jogo, ele apareceu lá. Portanto, começamos por... O desenterrado em questão teve um contrato profissional com o seu clube aos 15 anos. Ou seja, a partir de cedo... E não é o Freddy Adu. Não. Ok. Posso garantir que não. Isso foi aos 13. Mas foi aos 3. Teve 19 internacionalizações jovens pelo seu país. Ou seja, craque desde o início. Passou pela formação de um grande Em Portugal. em Portugal, de um dos Ok. 3 grandes em Portugal, onde esteve vinculado 5 épocas. Atenção, Como sénior ou... vinculado. Nem sempre como sénior, parte de formação, equipa B, depois alguns empréstimos. Teve contrato com um grande 5 épocas. Posso dizer, para facilitar um bocadinho, que nunca jogou pela equipa principal desse grande. Além de Portugal, também jogou na Índia. Não sentes que o Alex está a dar a vida neste desenterrado? Tá, ele está Tô a sentir, ele estou está um a bocadinho, gostou do que estou um encontrou. Nota-se bem que ok. há aqui um trabalho. Exato. Assumo. Além de Portugal, ele jogou na Índia e na Grécia. Os clubes, não me recordo quais são, mas também são irrelevantes. Ok. Não é nenhum Olympiacos da vida, nem nenhuma coisa assim. Tem 38 anos atualmente e é avançado. Mas já era na altura em que Sim, estava- sim, ok. sim. Sempre foi avançado. Avançado, isto é, joga no último terço. Depois, lá à frente, ele decide. Neste momento, está a jogar no Campeonato de Portugal. A sua equipa jogou este fim de semana na Taça de Portugal. Porra. E a sua equipa vem também de 5 derrotas consecutivas. Campeonato de Portugal. Diz-me um total de 0 isso. Ele, neste momento... Espera aí. Então aqui o Miguel conhece de trás para a frente esses clubes todos. Pois, pode ter uma ligeira vantagem, mas... É cada manhoso. que Não me odeias parece. o jogador, odeia o jogo. Isto é... Enfim. Ele é capitão no clube onde está. Também se não Surpreendentemente. fosse, não é? Mas podia, não sei. Eu creio que é a primeira época, não vi, mas é a primeira época de que ele está neste clube. Portanto, O Igor já está a tentar ver, Eu não é? estou a tentar, mas Mas eu o não conto. Igor não joga, eu não conto, exato. eu não conto. Ora bem, continuamos. Ele foi internacional 19 vezes por Portugal, internacional jovem, e foi titular nos 4 jogos de Portugal no Mundial Sub-20. Esse Mundial não é a primeira época dele neste clube, é a segunda. Nesse Mundial Sub-20 foi em 2007. Ok. E aí, espera, É ainda o joga do agora? Zequinha, é o do Zequinha. Quem é que era o avançado? Não sou... Foi titular? É o Zequinha? É o Zequinha, todo dizes O Zequinha teve ligado a um grande. Teve ao Futebol Clube do Porto. Esse Mundial foi em 2007? 2007 Foi. não houve Mundial? É Mundial Mundial Sub-20 Sub-20. 2007. Não temos aqui no 00, só temos 2008. Será isso? Não, eu tenho quase a certeza que era Eu peço 2007. desculpa pelo Igor. Temos FIFA que- World A Argentina Cup. ganhou. FIFA World 20 World Cup. No Fi- Canadá. Under 20 World Cup Pera, 2007. mas agora já aparece 2007. Ai, que engraçado. É. Aparece 2007 aqui, mas aqui 2008. Consegues ver? Consigo. Mas a minha próxima pista era a expulsão que ele teve de tirar o vermelho ao árbitro. Enfim, acho que por aí podíamos chegar. Miguel, Mas sim, é Zequinha. encosta. Mais um. Nunca mais lá Zequinha. chegava. Nunca, Para ser nunca. sincero. Não, Nunca ele mais. foi- Eu sei quem é o Zequinha, mas eu nunca Quando mais ele lá disse chegava. 38 anos, eu fiquei tranquilo, não é? Pensei, Miguel não deve ter Nunca ligado lá para chega. saber. Coisa, Depois disse Campeonato de Portugal e eu Já fui. morri, O que já me lixou fui. foi a cena dos grandes, porque eu não, não É isso, associei. Eu Zé, estava a pensar pois. no Benfica. Eu estava a pensar, assim que falaste do Mundial Sub-20, eu pensei logo no do Zequinha, para ter 38 anos, tinha que ser para em 2007. E até disse Zequinha. Pois, eu fiquei Porque espantado. eu Fiquei do associava ao Caberto a olhar Vitória de para o Setúbal, Luís. Também, Ele pois. nessa altura Pois é estava no isso. Porto. Eu nessa altura, em 2007, estava vinculado ao Porto, emprestado ao Turizense, ao Penafiel e ao Gondomar.
E ao Gil Vicente, portanto teve muitos empréstimos. Pois é, isso. Eu não associava o Zequinho ao Porto. Muito bem. E o meu primeiro Mundial Sub-20 que eu tenho ideia até é do Nelson Oliveira. Sim, depois eu pensei com 2010, acho que foi. 2011 ou Perdemos 2011. com o Brasil na final. É uma primeira, a minha ideia. Sim. Quando ele disse Mundial Sub-20 de 2007, eu fechei logo a Curiosamente, maneira de lá recentemente chegar. tivemos a ver esses dois 11 da final. O 11 de Portugal tem o Danilo e tem o Cédric e tem o Nelson Oliveira. O 11 do Brasil tem o Alexandro, tem o Oscar, que faz Coutinho. três. O Coutinho não, o Oscar. Estava o Bernardo, não? Também? Não Acho sei, que não. talvez, mas o 11 do Brasil é Sim, absurdo, completamente Foi excelente termos perdido 3-2. Foi excelente e termos ido a prolongamento. E o Caetano ainda teve uma oportunidade na cara do Pois guarda-redes foi, e pois tentou-lhe foi. fazer um chapéu. Bem, vamos ao isto sim. Miguel, tens o direito de começar. Ora bem, o meu isto sim, eu estava um bocadinho dividido, sou sincero, naquilo que eu ia escolher. Numa primeira ideia, estava a pensar dar uma menção ao Rui Borges, aquilo que tu falaste há bocado daquilo que ele disse do Rodrigo Ribeiro, mas deixei o meu isto sim aqui para um gosto meu pessoal. Eu sou fanzaço do Nottingham Forest, sempre fui, um bocadinho também por causa do FM, nós estávamos a falar isso antes do episódio, desde miúdo que gosto muito da história do Nottingham Forest. Aliás, o Nottingham esta semana joga frente ao Malmo e é um jogo histórico para o Nottingham, porque foi uma das finais europeias que o Nottingham teve lá atrás. E o meu isto sim vai para o Nottingham, mais um agora sim, porque o Nottingham este fim de semana tem uma vitória convincente frente ao Liverpool, 2 anos seguidos a vencer em Anfield, o que é histórico para o clube. Sim, mas foi contra este Liverpool. não é? Sim, Este Liverpool campeão inglês. campeão em títulos, cheio de Não, mas estrelas. o Liverpool está assustador. terrível, está Com assustador. exceção daquele jogo contra o Real Madrid, Sim. em que goleou 1-0, não foi? Goleou o Zé. Não, deviam ter goleado esse jogo. Mas queria dar aqui esta menção ao Nottingham, porque eu gosto particularmente, acho que é um plantel recheado de qualidade e o que fizeram com o Nuno Espírito Santo não gostei, como é óbvio, um treinador que tinha ali uma ligação com um plantel muito grande e notava-se isso. Eu acompanho muito aqueles vídeos que saem dos backstage e insights e reparava-se que o plantel estava muito ligado a Nes. Marianakis acabou por o despedir, depois acho que Postecoglou sofre um bocadinho, se calhar das duas que o João Pereira sofreu com o Amorim, de um plantel que está aí triste e que ficou ali preocupado com a saída do treinador. Mas agora chega Sean Dyche, que eu não vou dizer que é um grande treinador, não é um treinador Não que entusiasmou ninguém quando foi é escolhido. isso, não é um treinador entusiasmante, mas é um treinador muito à imagem do que existe no plantel do Nottingham, daquela competitividade no meio campo, a intensidade, o Blue futebol collar, direto. Até veio acrescentar um bocadinho que é característico do Sean Dyche, que é as bolas paradas, que é um treinador que sempre trabalhou isso muito bem no Everton, no Burnley, era conhecido por isso. E pronto, queria dar aqui esta menção ao Nottingham, porque em 6 jogos com Sean Dyche tem 3 vitórias e 2 empates. Vitórias essas, uma contra o Liverpool e outra frente ao Futebol Clube do Porto, na estreia do Sean Dyche, e tem um empate frente ao Manchester United, que acho que também é algo de enaltecer. Muito bem, Luís, e o teu? Olha, o meu, isto aqui é um bocadinho, mexe um bocadinho comigo porque não acreditava, mas Massimiliano Allegri, que ontem ganha o derby de lá, como é que é? Madonina, não é? Sim. O derby de Milão, frente ao Inter, num registro, enfim, a Allegri, né? Que não deixa de ser aquele pragmatismo com alguma felicidade. Teve o Manhã a defender um penalti ao Çalhanoğlu, mas consegue uma vitória muito importante. O Milan sobe ao segundo lugar, passa ao Inter, e este elogio geral e particular ao treinador, eu também acrescento aqui um quarentão que, sim senhor, Luka Modric faz outra vez um jogaço, faz 90 minutos. É impressionante. E numa altura em que, claro, vamos falando muito do Cristiano Ronaldo, aos 40 anos. Que estupidez de golo! Que Como é golão. que é possível? Continua a fazer-nos parar para ver, mas Luka Modric, num registro um bocadinho mais silencioso, está num nível brutal para alguém que tem 40 anos. E mais defensivo, mais forçado, ou seja, não é aquele jogador com a Sim. bola no pé que faz jogar, é um Espera jogador aí, que... ele deve ir à lua neste tipo de jogo, a segunda parte então, sem bola, não é? Sim, sim. Tem a ter que fechar ali atrás, mas é um jogadorzaço, de facto. Grande Milan, já chegaram a liderar. Já tiveram a liderar, empataram uns jogos agora recentemente. A questão do Milan vai ser este pragmatismo do Allegri e vai fazê-lo perder muitos pontos contra equipas que não têm que se expor como o Inter teve. Mas depois, um dia havemos de falar também sobre a Roma, que está em primeiro lugar. É verdade. E O campeonato italiano está qualquer coisa. este Está ano. muito O bom. Nápoles também está Eu bem, está lá em cima. gosto muito do Milan, sempre gostei muito do Milan, mas eu tenho aqui uma costela bastante grande que gostaria de ver a Roma a ser campeã, e com o Gasperini seria um corolário de uma grande carreira
a quem falta um Scudetto. É impressionante o Modric, desculpa, porque o ano passado é o meu jogador favorito de todos os tempos, o Luka Modric. E o ano passado eu acompanho sempre desde que me Já lembro. fechaste isso? É? Venha quem vier agora. Hoje é o teu jogador favorito. Não, é o meu jogador favorito. Até hoje, não é? Até hoje, mas acaba por ser, porque é a minha ideia de criança, de acordar de manhã e ver o Modric a partir tudo no Tottenham. Com o Bale, era uma coisa impressionante. O Dembélé lá, o Moussa Dembélé lá para o meio tem uma qualidade impressionante também. Pavlyuchenko avançado. Era uma equipa que eu gostava particularmente de ver. Robbie Keane. Era um bom exercício de quando era criança, era acordar de manhã e ver os resumos da Premier League, da Série A, pronto. E o Modric ficou aí como um bichinho. E eu ano passado a acompanhar o Modric no Real Madrid, eu fiquei um bocado, ele já jogava muito menos tempo. E eu até achei, pronto, declínio de carreira, já está a acusar a idade, e este ano chega-me ao Milan e faz 90 atrás de 90, é uma coisa impressionante. Só queria dar esse apontamento, porque achei mesmo que o ano passado... Muito bem, vamos ao Isto Não. O meu Isto Não, eu não queria aqui ferir muitas suscetibilidades, nem vou entrar em problemas. Fera, estamos aqui para isso. Então diz-me que eu não quero entrar em problemas, mas vocês, como devem ter visto, como eu vi na última semana, aquela história sobre o treinador do Marinhense que aconteceu, eu só queria colocar isto. Como é que ele se chama o treinador? Eu sei, Rui Sacramento. Rui Sacramento. Saiu uma história de abuso psicológico, também se falou de racismo, entretanto soube-se de umas alegadas tentativas de um dinheiro por fora para um jogador jogarem, algo aqui deste género. Eu só queria colocar isto no Isto Não, porque assim, vocês já dei aqui um bocadinho o meu background, eu conheço muitos treinadores do futebol de formação, malta que passou pelas equipas onde eu estive, grupos de treinadores. Hoje em dia estou numa turma de miúdos que também ambicionam um dia lá chegar. E eu tenho a certeza que grande parte dos treinadores da formação hoje em dia, se tivessem uma oportunidade de estar no Campeonato de Portugal, aceitariam de olhos fechados. E um bocadinho nesse sentido, magoou-me um bocado, tocou-me um bocado a notícia, porque as imagens que eu vi do treinador deitado no chão, com a cabeça encostada ao saco de bolas, para quem estuda, e até mesmo para os formadores de treinadores, para quem anda neste mundo a tentar lutar num nicho tão pequeno, custou-me um bocadinho ver aquilo e a notícia, lê-la antes de um jogo que se calhar para a carreira do Rui Sacramento seria o jogo de carreira frente ao Sporting. Foi algo que me tocou e queria deixar isto como apontamento. Vamos ver como é que ele foi suspenso preventivamente, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Luís, e o teu? O meu Isto Não é um amigo teu, Conrad Harder, porque é um bom exemplo para mostrar aos jovens que têm muita ânsia de atingir as coisas muito rapidamente, né? E o Harder, não vou estar aqui com uma lição de história, mas toda a gente se lembra que ele esteve na sombra do Gyökeres e a achar que quando ele saísse o lugar era dele. Este ano notou-se claramente, primeiro notou-se que Rui Borges não achava que ele estaria preparado para isso, e depois notou-se um atirar de toalha ao tapete por parte do Harder de não é aqui que eu quero estar, porque eu sou jogador para estar a jogar e etc. Foi para o Leipzig, tem estado totalmente na sombra do Rómulo, um avançado brasileiro que tem estado bem. Este fim de semana o Rómulo não pôde jogar, o Harder foi titular. A primeira vez? Primeira vez, portanto ele tem entrado constantemente. Eu recentemente fiz um jogo, ele entrou muito mal, a única coisa que ele fez, ele nem tocou na bola, ele só levou um amarelo. E é um jogador em que claramente esta precipitação, esta ânsia não está a ser boa para ele. Há pouco estava a falar do Samu, devido às diferenças. Acho que Samu está num sítio onde pode mostrar muito mais potencial do que Harder, mas é importante os jogadores e os treinadores e quem acompanha as estruturas poderem também serenar os jogadores. Mais ainda, quem o rodeia a nível pessoal, família, empresários. Esta coisa de se querer, de se apontar rapidamente a um objetivo, a uma grande transferência, a um grande campeonato, a um grande clube, às vezes é altamente prejudicial. E acho que com o Harder ainda vai bem a tempo, mas estes primeiros 3 meses dele no Leipzig não deixam de todo saudades. Isto para dizer, teve jogo este fim de semana, saiu sem qualquer brilho, outro jogo muito mal conseguido. O discurso do Rui Borges para o Rodrigo Ribeiro podia ser adaptado ao Harder, porque realmente o Harder, obviamente cenários diferentes, mas ele chega ao Sporting caro, foram na altura 19 milhões, mais coisa, menos coisa, sombra de Gyökeres. Quando o Gyökeres teve aqueles problemas físicos no mês de janeiro, Harder deixou muito a desejar. O Sporting aposta no Luís Soares e o Harder realmente atirou a toalha ao chão e forçaram saída, e o próprio empresário do jogador, foi todo uma novela e portanto as coisas não estão a correr bem. Muito bem, gostei dos vossos isto, não, isto, sim, muito bem. Vamos embora? Alex, mataste saudades? Matei. Estás quase a ir para a ilha de férias? Quase, não é? saudades.
Estás com saudades? Estou, por Muito acaso. Nós tínhamos Ei, saudades o homem tuas. está quase a chorar. Não, tu é Saudades do doente, tu é Firmino, doente, né? tu é O doente. Gonçalo, mete-lhe a música do Snap anda. No final, mete a música do Snap. Bem, vamos embora, malta. Avaliem aqui o Miguel. Foi um gosto ter-te cá. Estavam-me a dizer, pá, o Miguel está um bocadinho nervoso. Não notei Tá, meu. nada. Os meus Podes contar, parabéns. Entrei aqui no estúdio, estavas a treinar umas falas e Estava eu a treinar pensei, umas falas. vamos ter que relaxar o Miguel antes dele começar, mas muito Por bem. isso é que eu- Só porque Por isso é que o café tinha um cheirinho, mas Não, isso é exato, para todos. exato. Copinho, vocês começaram a fazer isso. ok. Começaram a fazer isso. Beiradouro Com Powered Xiripiti. by Xiripiti, exatamente. Não, muito bem, parabéns Miguel, estiveste muito bem, portanto avaliem, é o mesmo processo, nós vamos criar uma sondagem na notícia no site, portanto podem ir lá votar e depois ainda temos alguns concorrentes Sim. por ouvir e por ter aqui e depois para o Campeonato do Mundo iremos eleger 3, Miguel, muito obrigado Luís, sempre um prazer, voltaremos também um prazer para ti, estavas-te a sentir sonegado, vamos embora, Gonçalo também, parabéns. Parabéns a todos Bem, os que envolvidos. final Já foi estamos longos, meu Deus do céu. Vamos embora, todos os ataques rápidos têm um fim.